Banco é uma empresa que, vamos dizer, que gera valor assumindo riscos. Ele é basicamente um gestor de riscos, né? Ele é um intermediador financeiro. Então, claro, isso é uma função muito importante. Mas por que ele é um intermediador financeiro? Por que alguém compra um CDB do banco ao invés de emprestar direto para uma empresa? Acho que, se a gente for simplificar, são duas razões básicas. A primeira é que ele não conhece quem é o tomador. Uhum. Né? Então, o banco ele coloca em contato tomadores e aplicadores. E a segunda é que ele não tem condição de avaliar o risco. E não tem condição de pulverizar seu investimento. Então ele fala assim, eu compro um CDB do ABC Brasil, o ABC Brasil está na ponta emprestando para 4.950 companhias. Eu não tenho condição de fazer isso sozinho. Então é uma maneira mais eficiente. Agora, esta atividade de você intermediar riscos dessa maneira exige uma disciplina muito grande. E você ter essa disciplina num país que teve, ao longo desse período, uma instabilidade macroeconômica como o Brasil teve, muitas vezes você é pego, você pega os Black Swans, né? O Brasil tinha um Black Swan e o Luciano não. Então, a gente tem um gráfico que a gente tem lá dentro, que a gente guarda, né? Que mostra todas as crises que tiveram nessa época toda. Então você começa a partir lá depois do Plano Collor, 97 a crise da Ásia, 98 teve a crise da Rússia, 99 teve a desvalorização do real, 2001 teve a crise argentina, 2002 teve a crise da primeira eleição do Lula, e aí vai. Então você tem que ter uma disciplina de apetite a risco, que é muito importante. Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, o ABC ele tem um know-how de crédito muito forte. É verdade, nós temos um know-how de crédito muito forte. Mas eu acho que o maior diferencial, na minha opinião, não é o quanto você conhece a empresa. Este é um diferencial, mas o maior não é esse. O maior é, a partir do que você conhece, como é que você mede seu apetite a risco? Como é que você dosa o risco? Uhum. Como é que você pulveriza a carteira? Como é que você pulveriza seus depósitos? Como é que você gere o descasamento de ativos e passivos? E isso tem custos. Né? Então, muitas vezes, você fala, por exemplo, vamos pegar a crise dos bancos médios dos Estados Unidos ano passado, para sair de Brasil, para mostrar que esse negócio de banco é um negócio perigoso no mundo inteiro. A gente viu os bancos médios lá nos Estados Unidos quebrando, em grande parte por descasamento de ativos e passivos. Uhum. A inadimplência era super controlada. Era super controlada, mas o que eu falei, fluxo de caixa. Quer dizer, os bancos quebraram no fluxo de caixa, porque eles tinham passivos curtos e tinham ativos longos. Isso é uma tentação imensa no mercado financeiro, na história do mercado financeiro de 400 anos. Por quê? Porque as curvas de juros são positivamente inclinadas. Então, você emprestar longo e você tomar curto, você tem um gap positivo ali. Uhum. Só que está sendo remunerado por um risco que você não controla. O risco que você controla é o risco de crédito. Então, eu falo assim, risco de crédito você conhece? Conhece. Então, você fica casado no fluxo de caixa e você vai correr o risco de crédito. Você tem que saber por que você está ganhando dinheiro. Toda vez que você ganha dinheiro sem saber por quê, na primeira crise que tiver, você capota. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Excelente, bom,